Tô perguntando se vocês estão vendo, porque depois, quando a gente for abrir o gráfico lá de bolhas, tem algumas bolinhas que são menores. Então, é importante todo mundo estar vendo direitinho, tá? Então, boa tarde. Acho que todo mundo aqui me conhece, mas para quem não me conhece, eu sou a Lohane, fisioterapeuta aqui da Unidade de Internação. Tive o privilégio de entrar aqui na FEMIG agora em agosto. Eu sou formada pelas Ciências Médicas, pós-graduada em fisioterapia neurofuncional adulta e infantil pela mesma instituição. Então, toda essa vivência que a gente vai falar aqui hoje de paralisia cerebral, eu, graças a Deus, tive a oportunidade de ter desde o início da graduação, tá? Trabalhei como preceptoria de estágio lá no Pitágoras durante um ano, com alunos do nono período, e também no estágio de fisioterapia neurofuncional adulto e pediátrico, tá bom? Então, a gente vai começar hoje abordando algumas coisas importantes. Eu acho que antes da gente falar especificamente do artigo, é muito importante a gente trazer alguns conceitos, principalmente agora, né? A vivência de vocês é muito da respiratória, né? Então, eu sei que perdem alguns conceitos, da mesma forma a gente que veio da parte mais motora, né? Que alguns conceitos da respiratória a gente teve que resgatar. Então, antes da gente falar especificamente do artigo, a gente vai falar de alguns conceitos importantes da paralisia cerebral, tá? Então, o tema hoje é intervenções atuais em fisioterapia neurofuncional e a gente vai tentar falar um pouco sobre aplicação aqui no ambiente hospitalar, tá bom? Aqui é o conceito que a gente tem do Rosenbaum. Acho que todo mundo já deve ter contato com esse conceito. É o conceito que a gente utiliza hoje, apesar de ser um conceito que é questionável. A gente já tem estudos com uma qualidade muito robusta, questionando essa definição, mas é a que a gente ainda utiliza na sua maior parte, tá? Então, o Rosenbaum, ele definiu a paralisia cerebral como um grupo de distúrbios permanentes do desenvolvimento e da postura. A gente sabe que não é só do movimento e da postura, né? Que causam limitação da atividade. Hoje também a gente já ampliou isso daqui, que a gente sabe que existe uma diferença, né? Entre atividade e participação, né? Atividade é aquilo que aquele indivíduo é capaz de fazer no ambiente dele. Então, assim, sentar numa cadeira, almoçar numa mesa da casa dele, fazer transferências. E a participação é essa atividade dentro de um contexto social. Atribuídos a alterações não progressivas. Aqui também a gente já tem alguns estudos que falam que a lesão não é progressiva, mas ela também não é imutável, tá? Mas isso é um tema para um outro momento. Ocorre no cérebro em desenvolvimento do feto ou do lactente. Então, é simples, muito básica, que a gente já tem aí como conhecimento já há algum tempo. Essa daqui é uma definição que eu gosto muito, que é da Diretriz Internacional, que foi feita em 2022, que é uma diretriz que sugere boas práticas em paralisia cerebral, tá? Então, ela define a paralisia cerebral como um termo guarda-chuva, ou seja, né, que abrange um grupo heterogêneo de desordens permanentes, mas não imutáveis, do movimento e da postura causados por dano no cérebro em desenvolvimento. E aí ela traz que, além da parte motora, da função motora que todo mundo já sabe, essas crianças, esses adolescentes e esses neonatos, eles têm como alterações associadas desafios na comunicação, no comportamento, na visão, na audição, alimentação, dor e sono. Isso daqui é importante, porque muitas das vezes a gente fica muito focado nessa parte aqui, ó, né? Mas são crianças que têm, sim, alterações sistêmicas associadas. E aí, eu queria trazer uma coisa, assim, que foi da minha prática. Nem todo paciente com paralisia cerebral tem alteração cognitiva. Eu não sei se isso é claro para todo mundo, mas, assim, todas as vezes que a gente trabalha com paciente com paralisia cerebral, sempre a gente se esbarra nisso. Alguém sempre fala assim, não, mas ele não está compreendendo, tá? Então, é claro que boa parte dessas crianças são acompanhadas de alterações cognitivas, principalmente quando a gente fala de crianças mais comprometidas, classificadas no GMFCS 4 e 5, mas nem sempre, tá bom? Então, não quer dizer que, eu tenho paralisia cerebral, agora eu tenho tudo isso daqui. Não, tá?
E aí, a gente pode classificar para formas. Uma delas é a classificação clínica, que me fala o local da lesão. Aonde que esse cérebro teve ali uma lesão, tá? Então, quando a gente fala lá do córtex, a parte lá externa, a casca, córtex motor, a gente tem uma paralisia cerebral classificada como espástica. Quando eu tenho uma alteração lá dos núcleos da base, que são localizados lá no telencéfalo, ali perto lá no temporal, eu não sei se vocês lembram dos núcleos da base, mas é aquela região que é responsável lá na doença de Parkinson, todo mundo lembra? Então, quando eu tenho alguma alteração aqui, eu estou falando de uma paralisia cerebral do tipo de cinética. Quando eu tenho uma alteração cerebelar, lá no lobo occipital, eu tenho uma paralisia cerebral classificada como atáxica. E eu posso ter um indivíduo, uma criança, um adolescente, que ele vai apresentar alterações em vários locais, porque a lesão foi em vários locais, e ele não vai ser classificado como espástico ou cinético, mas como paralisia cerebral mista, tá? E aí essa criança vai cursar com funções também diferentes. Aqui é só para a gente saber. Então, quando a gente está falando aqui, ó, de cerebelo, aqui é a região do telencéfalo, mais próximo aqui do lobo temporal, aqui. E aqui o lobo frontal, quando a gente está falando de paralisia cerebral do tipo espástica. Tá bom? Outro tipo, outra forma da gente classificar a PC é em relação à parte topográfica, tá? Então, isso me diz as partes do corpo que são envolvidas nesse acometimento. Quando a gente fala de PC unilateral, esse é o termo mais usado hoje. A gente não usa tanto mais falar que esse menino é hemiplégico ou hemiparético. A gente até coloca para destrinchar essa descrição, mas a gente fala paralisia cerebral unilateral, tá? Bilateral, quando eu estou falando de diplegia ou de paresia, ou bilateral, quando eu estou falando de quadriplegia ou quadriparesia. Ô, Lohane, então não posso mais escrever isso aqui? Não, não é isso. Mas o termo mais correto hoje é a gente usar unilateral ou bilateral. E aí você pode descrever entre parênteses, do tipo hemiparesia, hemiplegia, enfim. Esses termos também são comuns, né? Alguém tem alguma dúvida na diferença do paresia para plegia? Não. Então tá. Porque isso é importante, parece ser muito básico, mas que a gente às vezes vê numa evolução. Você vai lá encontrar um menino, você vai avaliar, o menino veio como classificado lá como hemiplégico. E o menino tem contração muscular. Esse menino não é hemiplégico, ele é hemiparético, né? Então é importante a gente ter isso muito bem fundamentado. E aqui é a classificação funcional da paralisia cerebral, que é muito importante a gente entender também, principalmente principalmente não, também no ambiente hospitalar, tá? Para a gente poder saber conversar de qual perfil de paciente que eu estou falando. Então, a gente tem várias formas, mas eu trouxe duas formas de a gente classificar a PC. Essa aqui é a classificação da função motora grossa, que é o GMFCS, que é classificar esse paciente de 1 a 5. Todo mundo sabe classificar esse paciente de 1 a 5, as diferenças? Não? Então, vamos lembrar, né? Tá. Então, vamos falar de uma forma assim, mais os pontos chaves. Na neuro, a gente pega esses chavões, porque isso nos dá uma visão assim, ó. Eu sei de qual paciente eu tô falando, tá? Então, quando eu falo de GMSS 1, eu tô falando de um menino que deambula, ele deambula sem apoio, ele sobe e desce escadas sem segurar no corrimão. Isso é uma informação muito importante, porque significa que é um menino que tem um nível de funcionalidade maior e que talvez não tenha problema de incoordenação motora, mas é um menino que vai me apresentar um problema em potência muscular. Então, quando você pesa ele para correr, por conta da diferença, principalmente aqui a gente inclui muitos hemiplégicos ou os hemiparéticos, tá? Então, quando a gente pede esse menino para correr, que a gente pede potência muscular, aí ele falha, tá? Então, é uma criança que sobe dessa escada, mas que sem segurar, sem apoio, mas que na potência ele tem alguma limitação. Aqui, o GMFCS 2,
já é uma criança que também deambula sem apoio, não precisa de dispositivo de auxílio, mas que, olha aqui para vocês verem ele segurando, ó, tá vendo? No corrimão. Que para subir e descer a escada é uma criança que precisa de ajuda. Então, uma criança que me mostra, né, um suporte maior em relação à dissociação da marcha, ele vai precisar de um apoio para segurar, tá em cima ou tá embaixo. Então, ele está com uma marcha dissociada. E também uma criança que a gente provavelmente vai observar algumas alterações da coordenação motora também, tá? Então, essa é a diferença para os dois. Aqui, às vezes, a gente pega, vai classificar um ou outro, é mais difícil. Mas aqui a gente já tem uma facilidade um pouco maior, tá? Os GMFCS 3 são crianças que ficam de pé. Algumas ficam de pé, elas ficam de pé com suporte, tá? Mas é uma marcha que não é funcional. Se você colocar esse paciente de MFCS 3 para caminhar na rua, na comunidade, ele vai fadigar muito rápido. Então, é um menino que, assim, para ele poder andar, ele teria que andar com agacafo, com um andador, para ele não é funcional. Então, na comunidade, ele vai para a cadeira, tá? Mas é uma criança que sim pode ficar de pé, tá? Com suporte. Aqui a gente já tem uma criança com um pouco mais com um acometimento maior, um pouco mais de dificuldade na marcha, né? Então a gente não encontra crianças aqui ficando de pé com apoio sozinha. Você vê que aqui a gente tem um auxílio, tá vendo? Um auxílio externo. Ela até pode fazer marcha, mas ela vai estar com uma marcha adaptada, com cinto, com agacafo e com mais algum apoio, um suporte parcial de peso, alguém. E, ou não, ou são crianças que se arrastam. Então, vamos supor uma família na realidade que a gente tem aqui, porque a gente está falando de dispositivos que muitas das vezes não faz função com o perfil de pacientes que a gente encontra aqui. Então, a gente tinha um paciente aqui na unidade de internação, acho que todo mundo conhece, eu não vou falar o nome dele, é um síndrome de Algeman, que ficou lá na enfermaria 11, 9, né, grande um para outro lá. E é um paciente que, quando eu fui avaliar ele, admitir ele na unidade de internação, eu perguntei para a mãe como que ele era em casa. E ela falou assim, ele arrastava a casa toda. Essa é a classificação de MFCS 4. É um menino que se locomove, tá? Eu tinha um paciente no ambulatório que ele ia para casa da tia, que era na rua de baixo, arrastando. A mãe colocava lá a joelheira e o menino ia. E é a forma funcional que ele tem para né, se locomover. Diferente daqui, do GMFCS 5. Aqui a gente... Ah, só uma coisa. Aqui as crianças podem tocar a própria cadeira, possivelmente cadeira motorizada, aqui cadeira manual, tá? Criança que tem funcionalidade, se ela tiver uma boa força de tríceps, que é algo importante a gente fazer com esses meninos, ele vai tocar a cadeira sozinho. Aqui cadeira motorizada. E aqui essa criança, se ela tiver uma boa compreensão do GMFCS 5, ela até pode tocar a própria cadeira motorizada com dispositivos, vocês já viram dispositivos de cervical? Pode. Mas a gente está falando de uma cadeira muito mais cara, né? Então, infelizmente, às vezes não é a realidade que nos acompanha. São crianças que não têm movimento voluntário né, expressivo, crianças mais comprometidas, que têm, sim, alterações cognitivas mais associadas, mas que a gente precisa também sempre ter um ponto de interrogação, tá? Não vai pensando que todo menino aqui tem alteração cognitiva 100%, não, que a gente já viu muita coisa aí na prática que nos faz pensar melhor, tá? Mas essa é a classificação. Aqui ficou alguma dúvida? Então, subo sem apoio, não preciso de corrimão, aqui tem um problema na potência, aqui preciso de corrimão, aqui não é uma marcha funcional sem apoio, aqui esse menino se arrasta e aqui esse menino é mais comprometido, precisa de um suporte maior, tá bom? Aqui é o MEX, só vou citar porque a gente não classifica aqui os meninos com MEX, mas só para vocês poderem saber, é o sistema que classifica as habilidades manuais, e aí ele é classificado também de 1 a 5, sendo um nível mais funcional, essa criança que pega objeto, muda objeto de uma mão para outra, tá? E aqui um nível menos funcional, nível 5. Ok? Beleza. Por que eu trouxe isso daqui? Porque isso aqui tem demais no nosso artigo, para a gente falar do artigo, a gente tem que saber exatamente do que a gente está falando,
tá? Então, primeiro, eu vou falar disso daqui, ó, síndrome do neurônio motor superior. O que é a síndrome do neurônio motor superior? É quando síndrome é um conjunto de sinais e sintomas, tá? Então, significa que esse paciente tem um monte de coisa. Ele pode apresentar, né, várias disfunções associadas. E o que é esse neurônio motor superior? A gente também chama ele de primeiro neurônio, ou motoneurônio, tá? Esse neurônio aqui, ó, ele é um neurônio muito grande. E ele está lá na função motora. Quando a gente fala de controle voluntário, quero pegar isso daqui. Quando eu falo de controle voluntário, eu estou falando de via motora. Ele sai lá do giro pré-central, lá do lobo frontal. Só que ele é muito grande. O corpo desse neurônio fica lá no giro pré-central. Só que ele tem um axônio, que é um prolongamento. E esse axônio passa lá pela cápsula interna, pelo tronco encefálico, vai até na medula. Vocês vão entender por que eu estou falando disso. É grande, então ele não é um neurônio pequenininho. Esse primeiro neurônio, ele tem função modulatória. Eu vou explicar para vocês da forma mais didática possível, porque eu acho que é assim que a gente guarda. Vocês vão pensar no primeiro neurônio como uma mãe. Uma mãe brava que está de olho em você, tá? E você é um bagunceiro. Então, guarda essa informação. O primeiro neurônio, quando ele faz comunicação com a medula, né? Então, sai central, o corpo dele está lá. Então, ele vai descendo e chega lá na medula. Quando ele chega na medula, ele faz comunicação com o segundo neurônio. O segundo neurônio é a gente, é o menino bagunceiro, tá? Esse segundo neurônio, o corpo dele está lá na medula e o prolongamento vai lá nos nervos periféricos. E esse segundo neurônio, ele só vive de atividade reflexa. Ele é um menino bagunceiro que dá trabalho, que se a mãe não estiver perto, se a mãe não estiver inibindo, esse menino tem vida própria, tá? Quando a gente tem uma lesão em algum lugar desse trajeto, seja no giro pré-central, lá no lobo frontal, ou lá na cápsula interna, ou lesão de tronco encefálico, ou lesão de medula, a gente percorre com a síndrome do neurônio motor superior. A gente tem uma lesão lá na mãe, então a gente tira o controle. Eu tiro o controle e esse menino vai ficar com uma atividade elétrica hiperexcitada. Não é assim? A mãe sai, o menino faz bagunça? É assim, teoricamente, né? Teoricamente, tem menino que não. Mas é isso que acontece. Então, eu tenho uma lesão lá, eu vou ficar só com a atividade medular. Só que a atividade medular, ela é o filho. E aí, esse filho que fica com essa hiperexcitabilidade, ele vai cursar com algumas disfunções. Que agora eu não tenho ninguém para me inibir mais. E o que acontece lá nos grupos musculares? Uma hiperatividade desse grupo muscular. E isso me faz lembrar o quê? A espasticidade. Então, o que é a espasticidade? Por isso que eu coloquei eles juntos. Coloquei aqui para vocês, ó, a espasticidade é um desordem no controle sensório-motor, resultado da lesão do neurônio motor superior. Eu consigo tirar isso aqui, para vocês poderem ver. Só para vocês lerem lá. Fecha ele lá em cima, não vai fechar a chamada. Se eu fechar aqui? Uhum. Vai fechar, não? Não. Certeza? Vou fechar, gente. Fechar. Apresentando sim. Então, fechou? Peraí só um pouquinho que eu vou. Ai, é. E aí, então, aí apresentando-se como uma ativação involuntária. É voluntária? Não, não é voluntária. É involuntária dos músculos. E essa ativação involuntária, ela pode ser de dois jeitos. Ou ela é intermitente, começa e para. Aí a gente está falando de espasmo, a gente está falando de clonus. Ou é uma ativação permanente. Se permanente na postura flexora, aquele padrão espástico que todo mundo conhece. Se for permanente na postura extensora, um padrão em decorticação que todo mundo conhece. Tudo isso a gente está falando de fatores neurológicos, tá?
Então, a gente não consegue modular. Isso aqui, a gente não é que a gente consegue modular, a gente modula, mas a gente não consegue modular como um fator não neural. Exemplo, ela está com encurtamento muscular. A gente vai lá, faz um alongamento, modula esse grupo muscular e tá tudo certo, tá? Aqui não, aqui a gente está falando de espasticidade. Um controle, porque a mãe foi cortada, eu tive uma lesão lá no primeiro neurônio, que é modulação, que é responsável pela inibição desse segundo neurônio, e agora esse segundo neurônio vive de atividade reflexa, tá? Então, de maneira latente ou sustentada. E o tônus? Todo mundo sabe, apesar que eu escrevi aqui, né, que é o estado de contração basal do músculo, consegue explicar o que é o tônus? Ou na hora de falar, é o estado de contração basal? É difícil. É difícil, né? Às vezes falar assim, não, o que eu vou falar? Porque eu tô dizendo aquele negócio que o músculo fica. A gente sabe, né? Mas a gente não sabe pôr pra fora o que é. Pois é. Significa assim, ó. O tônus, pensa no seu músculo em repouso. Em repouso. Não tô falando de momento, repouso. Esse músculo, esse grupo muscular, tem uma atividade contrátil. Se ele tem uma atividade contrátil, ok, eu venço a gravidade com facilidade. Se eu tenho uma atividade contrátil baixa, pense num menino com síndrome de Down. Não é um menino molinho, que a gente chama de hipotônico, com tônus baixo, significa que mesmo já em repouso eu tenho uma dificuldade para vencer a gravidade, e quanto mais quando eu estiver contraindo esse músculo, tá? Agora, o músculo hipertônico, que é diferente de força, tá? Significa que a contratibilidade daquele músculo em repouso, o tônus desse músculo em repouso é maior. Então, significa assim, mesmo em repouso, esse músculo tem uma contração, porque senão a gente desabava, né, gente? Se a gente não tem um tônus para nos sustentar, todo mundo ia estar caído no chão. Então, a gente tem um tônus. Às vezes, esse tônus é mais baixo, esse paciente vai ter mais dificuldade para vencer a gravidade, às vezes, esse tônus é mais alto, tá? E aqui é o artigo, então, que a gente trouxe para a gente poder falar dele. Eu não vou falar do artigo das intervenções todas, depois vocês vão entender por quê. Essa daqui é uma revisão sistemática de revisões sistemáticas. Então, é um estudo feito pela doutora Iona. Ela é muito conhecida na área da neurofuncional. Não sei se alguém já teve contato aqui com os estudos dela, mas, assim, todo mundo que é da neurofuncional, a gente é apaixonado por ela. A capacidade dela de produzir estudos robustos, de boa qualidade, é muito alta. Ela é uma terapeuta ocupacional e ela já tinha feito esse estudo em 2013. Isso, 2013. Ela fez um em 2013 e a gente está torcendo para ela fazer mais. Então, ela fez esse 2013, agora ela fez esse 2019 e a gente tem boas expectativas que ela fará, né? A equipe, não sozinha, né, gente? É muito triste falar que uma pessoa fez um estudo. Vocês são residentes, vocês sabem disso, né? Muito triste falar isso. Mas a equipe da doutora Iona, né, coordenada por ela, a gente tem boas expectativas que agora em 2026, 2027 saia mais um compilado. O que ela pensou? Todo mundo que é profissional de saúde, em algum momento, seja a nível ambulatorial, seja a nível hospitalar, vai encontrar uma criança com paralisia cerebral. É ou não é? Principalmente porque vocês viram o tamanho do neurônio? Então, qualquer lesão, gente, que acometa em qualquer lugar ali, a gente já pode ter uma paralisia cerebral, tá? Uma encefalopatia. Então, o que a doutora Iana pensou? É difícil a equipe, os médicos e a família se manter atualizados. Então, o que veio, assim, né, como objetivo para ela? Ela quis agregar, sistematizar de uma forma muito legal, visual, que a gente não precisasse ficar procurando lá no artigo, de uma forma visual, que tanto a equipe, quanto o familiar, quanto o médico, quanto o físico, quanto quem fosse, fala da parte de disfagia, então o pessoal da fono, conseguisse ver de forma assim, sistemática, né? Ela descreveu de forma sistemática
as melhores intervenções disponíveis, tanto no prevenir quanto no tratar crianças com PC, tá? E aí, como a gente falou, ela pegou os estudos lá até 2000, ela já tinha feito isso em 2012, e ela agregou esse estudo agora, que foi até o ano de 2019, a busca dela, a esse estudo aqui. Então, ela está fazendo um compiladão, pegando revisões de revisões de revisões, resumindo num único estudo, para a gente poder olhar e falar assim, isso é uma boa evidência, isso não é uma boa evidência. Imagina se toda a área tivesse isso. É um sonho, né? Porque é muito manter atualizado, gente. Eu acho que para vocês deve ser muito difícil, e para a gente também é muito difícil, porque a gente trabalha, né? Tem uma carga horária, e aí você pensar assim, os DCs são sempre muito miúdos, né? Então eu pensar, nossa, será que o fortalecimento muscular melhora a dor do membro superior? Que a força a gente já sabe, mas e a dor? Será que melhora? Então, seria muito legal, né? Então, fica a dica. E às vezes a gente tem que saber avaliar se o estudo é bom, como que foi os viés do negócio. Exatamente. E aí, quando a gente pensa numa revisão sistemática, né, que teve critérios muito bem estabelecidos, nos dá uma segurança melhor. É claro que a gente tem que ter um olhar criterioso para tudo, todo estudo que a gente tiver, a gente vai ter que ter um olhar criterioso, mas não dá uma segurança maior, né? E aí, ela classificou esse estudo nesse sistema aqui. É um sistema que já é muito utilizado. Ele classifica as intervenções como de boa qualidade, de média qualidade, baixa qualidade ou muito baixa qualidade, tá? E aqui, que foi a forma que eu acho que foi a forma assim, mais legal deles fazerem, que é o sistema de alerta de evidências em semáforo. E aí eu vou explicar direitinho. Alguém já teve contato com esse estudo antes? Já? Na faculdade? Tá, então, as bases de dados que eles usaram foram várias, tá? Os termos de buscas replicaram os mesmos termos, tá? Para a gente não ter nenhum viés. Ela fez... Ah, tá. A gente não vai falar hoje de prevenção, porque esses estudos falam de intervenções tanto na prevenção quanto intervenções de tratamento. É muita coisa e também não é aplicável para a gente, tá? E aí as buscas de estudos foram feitas nos períodos gestacionais, neonatais. Como critérios de inclusão, ela incluiu, então, revisões sistemáticas, ensaios clínicos randomizados. E se a gente fosse falar de alguma intervenção que não tivesse nada publicado, assim, não tivesse uma revisão boa ou ensaio bem feito, aí entraram estudos de menor qualidade, tá? Mas aí, lembrando, mesmo estudos de menores qualidades foram classificados naquele sistema lá que classificam as intervenções. Intervenção, então foram incluídos, né, estudos que envolveram a intervenção de um médico, profissional de saúde ou medicina complementar. Tipos de participantes, então, nos estudos de prevenção, participantes, eles eram gestantes ou neonatos, e nos estudos de intervenção, crianças com PC, e isso aqui é importante, ó, das 25% tinham diagnóstico de PC. Uai, Lohane, mas o estudo não é falando sobre paralisia cerebral? E aí a gente, só 25% tinham diagnóstico? Mas aí a gente tem que lembrar que existem uma vasta gama de pacientes com perfis semelhantes, porque foram crianças, adolescentes, neonatos, que cursaram com a síndrome do neurônio motor superior, tá? Então, a ideia deles é não excluir nenhum estudo de boa qualidade, dos quais o perfil dos pacientes eram muito semelhantes, e a gente vai perder esse estudo? Não vai, tá? E foram inclusos aqui, ó, todos os tipos de PC. Como critérios de exclusão? Estudos que não tinham a ver, né, gente? Estudos de prognóstico, diagnóstico, estudos de baixo nível de evidência. E aí, é o que eu falei, a menos que não tivesse nenhum ensaio clínico ou revisão sistemática que falasse daquela intervenção, tá? Participantes adultos, tá? Então, a partir de 18 anos não se inclui mais. Estudos, né, que falassem de adultos. Intervenções genéricas. Sabe quando você pega aquele artigo que fala assim, foi feito fisioterapia? O que é fisioterapia?
Todo mundo aqui já pegou um artigo para ler, que o artigo você acha que é o artigo maravilhoso, mas na hora que você vai ler, não descreve a intervenção. Então, esses artigos não foram incluídos, tá? Não foi necessário a aprovação do Comitê de Ética, porque a gente não teve intervenção, de fato, com pessoas. E aí, qual que é a ideia aqui, né? Como que ela classificou essas intervenções? Pelo sistema de classificação semáforo. É um semáforo que a gente usa no dia a dia, na rua, tá? Então, quando a gente fala de verde, a gente está falando de uma intervenção prosseguir. Uma intervenção que já tem ensaios clínicos randomizados e revisões sistemáticas que me atestam assim, ó, pode fazer, pode ir, tá? Quando eu falo de amarelo, eu falo de uma intervenção que tem pouca evidência, ou que não tem evidência, ou que as evidências têm resultados conflitantes. Significa que são intervenções ruins? Nem sempre. Mas significa que eu vou ter que ter um critério maior e avaliar os desfechos, tá? Talvez eu vou testar, a gente faz isso muito na neuro, né? A gente testa e, ok, foi pertinente para esse paciente, para esse perfil. Ou não foi a melhor intervenção, não, tá? Então, a gente vai ter que avaliar, que é tá quase ficando vermelho, né? Quando a gente está dirigindo lá. Ou intervenções que foram classificadas como vermelho, que aí significa parar. E aí é o contrário, significa que estudos de boa qualidade, tá? Ensaios clínicos randomizados e revisões sistemáticas, eles me mostram ineficiência ou dano. E isso aqui é muito sério, porque mais do que não fazer efeito nenhum, é fazer mal, tá? Quando a gente pensa no ambiente hospitalar, a gente tem que minimizar tudo que possa piorar, né, gente? Imagina. E aqui é como vocês vão ver lá no gráfico. Essa linha aqui, ó, a gente tem o eixo X e o eixo Y. Todo mundo lembra da 7ª série, né? Então, aqui, ó, a gente tem a linha do vale a pena. O que é essa linha do vale a pena? Quanto mais perto dessa linha, quanto mais perto eu tiver, menos evidência ou menos efetiva essa intervenção é. Quanto mais distante, aqui é a linha do efeito. Quanto mais distante, melhor. Tá? E aqui para baixo. Quanto mais distante, pior. Tá bom? Aqui é tranquilo, né? E esse aqui é um recorte. Eu vou só mostrar para vocês como que ela é apresentada. Depois eu vou sair aqui e mostrar como que tá lá no artigo, né? Mas a gente não vai conseguir acompanhar por aqui. Por quê? Essa tabela, esse gráfico é muito grande. Ele não cabe no Canva, tá? Então, tava desfocando. Aqui tá até bonitinho de ver, mas no meu computador não dava para ver nada. Eu acho que para vocês também fica ruim, né, de ver aqui. Então, a gente vê lá no outro. Se tiver um pouquinho de miopia, já não dá para ver. Tá? Então, o que esse gráfico me diz aqui, ó? Ele tá falando para você assim, ó, vale a pena o tratamento? Será? É a classificação dos círculos, é o gráfico de bolhas. O nome do círculo tá me falando de qual intervenção que é. Aqui em cima onde eu tô colocando, ó, setinha, tá escrito CIMT. Todo mundo tá vendo? Onde eu tô pondo aqui, ó. Terapia de contenção induzida, tá? O nome que tá aqui em cima é o nome da intervenção. Como é que é? Ela tá falando qual que é. Ah, não, nós... Calma, só citei. Esse daqui, ó, só para vocês poderem saber, esse aqui, ó, o CIMT, é a terapia de contenção induzida. É quando a gente contém um membro do paciente, principalmente pacientes semiparéticos, para a gente poder utilizar o outro lado, né, de forma mais efetiva. Mas tem um protocolo, não é algo que se aplica aqui para a gente, só estou mostrando para vocês como que lê. O texto em itálico, que é o texto que está embaixo aqui, ó, menorzinho, ele me fala do resultado medido.
Então, o que é isso? Vamos supor que lá em cima está falando de terapia de contenção induzida. Embaixo está falando de função manual. Ou seja, o resultado obtido, o desfecho pelo qual a terapia de contenção induzida foi efetiva, foi para a função manual. Vocês entenderam? Então, em cima é o nome da intervenção, embaixo é o resultado. O tamanho do círculo me fala da quantidade e da qualidade das evidências. Quanto maior, mais evidências, melhor. Quanto menor, menos evidência, pior. Tá? E a cor do círculo refere ao sistema de classificação do semáforo. Verde, amarelo, vermelho. Ok? Aí, antes de eu... Como é que eu saio daqui? Eu queria mostrar o artigo. Dá para ver aí? Não dá? Beleza. Aí, vocês verem. Não cabe, tá? E aí, o que eu queria que vocês vissem aqui, ó. Então, aqui, ó. Fazer. Provavelmente faça. Provavelmente não faça e não faça. Ok? Como é que é? Nós vamos falar deles. Integração sensorial, BOBAT, oxigênio hiperbárico e uma osteopatia cranial. Assim. Mas eu vou explicar para vocês. Ó, o que a gente tem que ver? Aqui é o domínio. Então, eu não vou falar de... E aí, para todo mundo que estiver ouvindo, é impossível, né, num GD, nem na pós-graduação, olha que eu tive contato com esse artigo várias vezes na graduação, na pós, em 3 momentos, é impossível a gente falar de todas as intervenções. Mesmo que sejam intervenções que se aplicam à nossa prática. Qual que é o objetivo? É ajudar, né, orientar como que a gente vai ler esse artigo. Então, se eu tenho dúvida na intervenção que eu estou fazendo, eu venho aqui e procuro a intervenção. Ah, Lohane, mas está em inglês. Não, mas a gente só coloca lá, o treino de mobilidade. E eu vejo, será que é efetivo o treino de mobilidade para alguma coisa? Para velocidade de marcha. Tá? Então, é ensinar mesmo a vocês a lerem. Então, aqui, ó, domínio motor, a gente vai falar dele. Intervenção precoce não é o nosso foco. Tônus, contratura e alongamento. Aí vamos descendo aqui, ó. Dor. Dor é um desfecho importante no hospital, mas a gente não vai abordar. Por quê? Pensa só. O menino tá com dor. Vai ser prescrito uma medicação ou você vai levar um TENS? Então, não se aplica, né? Assim, no nosso caso aqui, a gente não vai entrar em dor, mas dor é um desfecho importante, tá? Sono, a parte pulmonar, a parte aqui mais alimentar, a comunicação, cognição, a função desse paciente, né, em ambientes mais sociais e aqui a relação com os pais, tá? Então, eu tô mostrando para vocês aqui que é muita coisa. Ó, por isso que isso aqui não coube no slide, tá? Deixa eu voltar para a gente não demorar. Ok? Isso. Beleza. Então, a partir das buscas que eles fizeram, foram identificadas 1.584 citações, usando a estratégia de busca. E aí, 247 artigos atenderam aos critérios de inclusão para revisão, tá? Aqui é só o fluxograma dos artigos incluídos. E aí, 247 artigos. Desses 247 artigos, a gente teve 182 intervenções, por isso que é impossível falar de todas elas, e 393 desfechos, tá? Obtidos. Dentre eles, foram classificados como 14% como fazer, 66% provavelmente fazer, 17% provavelmente não fazer, e aqui 3% não fazer. Tem alguma coisa que chama atenção disso aqui para vocês? O que vocês olham e falam assim? Não sei se é algo que chama só para mim, tá, gente? Uma regra. Acho que é uma quantidade de... Há quantos anos a gente estuda paralisia cerebral? Muito tempo, né?
14% batemos o martelo e falamos, vamos fazer. Aqui, isso é em tudo na fisioterapia, tá? A minha vivência na terapia intensiva é muito pouca, mas eu acredito que também seja, porque a fisioterapia é uma profissão nova, né? Então, a gente trabalha ainda nas probabilidades. Isso significa que a gente precisa estudar sobre isso. Eu sei que estudar, fazer estudo para dar trabalho é pouco investimento, mas a gente trabalha muito, a gente faz muitas coisas com os nossos pacientes que a gente não atesta 100% que isso é eficaz. Muita coisa também é qualitativa, né? Qualitativo. Então, você não tem como ficar difícil mensurar, né? Então, é um pouco complicado. Dor, por exemplo. Qualidade de vida. Né? Então, assim, mas é algo que nos chama atenção, né, gente? A gente trabalha aqui na casa das probabilidades. E aí, é o que eu já tinha falado, né? Então, a gente incluiu todos os tipos, subtipos da PC, todos os tipos e níveis do GMFCS, do MEX. O que a gente observou? Graças a Deus, né? Um aumento exponencial de estudos, ensaios clínicos e revisões sistemáticas na paralisia cerebral. Então, significa que tem gente estudando sobre isso para que a gente que está aqui trabalhando possa ter, né, possa ter subsídio, né, para a gente poder falar com mais seguro, fazer com mais segurança. Na maioria dos casos, o resultado do tratamento correspondeu ao mecanismo de ação apropriado. Então, o que é isso? O agente farmacológico estudado lá para reduzir espasticidade, de fato, reduziu a espasticidade. Nem sempre isso acontece, tá? Então, isso é importante. Isso é uma coisa que a gente vai observar aqui nesse estudo. Outra coisa que a gente observou, que a gente já sabia, mas que a gente precisa ter certeza quando a gente tem um estudo que nos subsidia a falar. Intervenções combinadas para o mesmo desfecho podem ter melhores resultados. Então, se o objetivo é melhorar a mobilidade funcional, a gente pode utilizar, a gente não, né? A gente pode conversar com a equipe, o médico vai propor um agente farmacológico e a gente vai trabalhar com outras intervenções, tá? Por que eu coloquei isso aqui, gente? Ó, que na maioria dos casos, o resultado do tratamento correspondeu ao mecanismo de ação. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. O treino de força do quadríceps melhora a força do quadríceps. A gente já sabe disso. Mas o treino de força do quadríceps não me garante que esse paciente vai fazer o senta e levanta. Ele vai passar de sentado para de pé. Isso é claro? Porque o que a gente vê, às vezes, na prática, é, tá lá fortalecendo o quadríceps. Aí, principalmente quando eu estava lá no Pitágoras, aí eu perguntava assim para os meninos, qual que é o objetivo? Ah, não, é porque ele está precisando ficar de pé. Ok, ele precisa ficar de pé, ele precisa de força do quadríceps. Mas treinar o quadríceps não me garante a tarefa. Agora, treinar a tarefa melhora a força muscular do quadríceps, tá? Então, isso tem que ser claro na nossa cabeça. Se eu quero garantir a tarefa, eu preciso treinar a tarefa. Esse menino precisa melhorar o tronco. Eu tenho que treinar o tronco. Eu tenho que botar ele sentado, eu tenho que deslocar esse tronco, eu tenho que botar ele em várias posturas, tá? Treinar um grupo muscular isolado não me garante a função. Vamos lá. No domínio motor, o que a gente viu como ok? Faça o treino bimanual. A gente trabalha pouco aqui no hospital. Coloquei esse aqui só para critério de conhecimento, que é a terapia de contenção induzida, tá? Para função manual, participação. O treino direcionado a objetivos, função manual, função motora. O treino, o que é direcionado a objetivo? Essa criança, independente da classificação de GMFCS, essa criança entendeu o objetivo da tarefa. Levanta a mão. Não, pega aqui para ti, ó. Vamos pegar a argolinha do lado esquerdo para o lado direito. A criança tem um comprometimento cognitivo pior, né? Então, vamos colocar 2 bichinhos. Pega lá 2 brinquedos. Ó, se você passa para a tia do bichinho tal para o bichinho tal, de cima para baixo, a criança precisa entender o que ela está fazendo. A gente entende, mas mais do que a gente, mais do que o familiar, porque às vezes o familiar está super feliz, mas a criança não está entendendo nada da nossa intervenção, tá? Principalmente crianças mais comprometidas. A nossa forma de abordar tem que ser muito melhor.
Treino específico da tarefa, que é treinar a tarefa. Então, quero ficar de pé, preciso treinar, passar sentado para de pé. Quero melhorar o rolar, preciso treinar o rolar. Programa domiciliar, ele foi efetivo na função manual. E aí, pessoal, esse programa domiciliar, que é algo que eu queria chamar a atenção. Não é o perfil do nosso hospital, a gente sabe disso. Mas a gente não pode esquecer que nós nos formamos fisioterapeutas. Quando a gente fala de orientações, a gente precisa, sim, se comprometer com as orientações da função motora. Porque senão esse paciente, vamos supor, ele internou aqui em agosto e reinternou em dezembro. Foi um menino que piorou demais da parte motora, ele chegou todo contraturado e ele chegou com o quadril subluxado. E vamos pensar que era um menino pequeno, assim, 2 anos. Será que um menino com 2 anos de idade precisava estar com o quadril luxado? Será que se eu, como fisioterapeuta, tivesse perdido não, tivesse separado 5 segundos do meu tempo e falado assim, ó, isso aqui, a gente chama de vigilância do quadril. Esse quadril dele tá me chamando muita atenção. Conversa com o médico sobre a subluxação. Se é um menino com um GMFCS maior, né, 4 e 5, pior, porque eles luxam muito mais rápido. A evolução dessa luxação é muito alta, né? Uma taxa de evolução muito rápida. E esses meninos passam nas nossas mãos. Beleza, ele sai com o pulmão maravilhoso, mas ele sai com o quadril luxado, ele vai voltar. Tá? Então, assim, o nosso olhar tem que ser, claro, dentro das nossas possibilidades, né? Não estou falando aí de uma época de bronquiolite que os meninos precisam respirar. Mas a gente tem lá 17, 18 meninos na lista. A gente consegue? A gente consegue. Não é? A gente vai falar, é só um toque. Ou senão a gente faz lá uma cartilha, olha, fica de olho no posicionamento. Aqui a gente tem uma evidência farsa para o programa domiciliar, tá? Significa que, assim, o programa significa que essa criança vai para casa com várias instruções. Talvez não seja aplicável para a gente, mas a gente consegue orientar melhor, né? A toxina botulínica, quando a gente quer realizar uma meta, presta atenção, a gente está falando de domínio motor. Realização de metas. Então, eu tô falando, não estou falando de um menino 100% comprometido, 100% contraturado. Para esses meninos, a toxina botulínica vai ser boa? Vai. Mas não para realização de metas. Tá? Treino específico da tarefa, acho que eu pus 2 vezes, né? Treino para força muscular. E aí, o que eu falei? O treino de força garante resultados específicos, mas não garante a tarefa. O que tudo isso aqui tem em comum? Essa falação toda tem em comum. Isso aqui, ó. Movimentos, deixa eu tirar para vocês poderem ver. Vai sair? Vai, né? Vai. Movimentos hands-on. O que é isso? Movimentos autogerados pela própria criança. Tá? Que seja o mínimo, gente. O mínimo. A gente precisa que esses meninos, por mais comprometidos que sejam, e dentro das condições clínicas, de estabilidade clínica, essa parte vocês vão saber falar até melhor. Mas dentro das condições clínicas, sistêmicas, precisam ser movimentos autogerados. Para a gente falar de ativação de circuito neuronal, plasticidade pela experiência. Se eu pego esse menino, quero melhorar a função motora e vou para uma questão passiva, eu não tenho movimentos autogerados. Eu não tenho atividade neuronal, eu não tenho plasticidade. Tá? E isso não é o Lohane está falando, não, é a doutora Iona. Então, assim, é evidência, né? É evidência de alta qualidade. Aqui eu coloquei, ó, só para a gente poder ter capacidade de conversar, né, com a equipe sobre o melhor tempo dessa toxina botulínica. Eu sei que não é 100% da realidade dos meus pacientes aqui, tá? Mas lá a nível ambulatorial, quando o menino chega, olha, o médico fala que vai aplicar o botox no menino. E aí eu vejo que é um menino que ainda precisa ganhar mais força muscular, às vezes eu mando um relatório para o médico, doutor, dá para esperar 3 meses? Me dá mais 3 meses, a gente vai melhorar esse fortalecimento muscular. Por quê, gente? Porque esse botox vai paralisar a placa motora. Esse menino vai ter uma queda de força muscular. Então, é um menino já fraco, né? Então, a gente tem que pensar nisso e saber conversar.
Não é saber, a gente não vai prescrever nada, mas a gente vai ter subsídio para falar assim, olha, eu entendo que a gente está falando, né, de uma espacidade, aí você vai lá na neuroanatomia, lá na fisiopatologia, tá? Isso é para a gente poder saber o melhor momento de, né, de conversar mesmo com a equipe. Acho que essa é a nossa função. Provavelmente faça, né, treino de mobilidade, treino de força, aqui também, instruções, cartilhas. Ah, eu deixei de falar uma coisa muito importante. Lembra que é faça, provavelmente não faça, aqui, ó, e não faça. Essas intervenções aqui, o que se fala, né, sobre elas? Que com mais estudos, elas se aproximarão do faça. E essas aqui, com mais estudos, elas se aproximarão de intervenções não faça. Então, quando a gente fala de das probabilidades, às vezes é isso, Paulo falou. Precisa de ter de avaliações melhores, mas não quer dizer que sejam intervenções ruins, tá? Então, instruções, volto a bater na tecla aqui, instruções, cartilhas, a gente tem boa evidência na função motora grossa, olha que coisa maravilhosa, né? Isso aqui é um desfecho perfeito, gente, isso aqui é tudo que a gente quer para um menino com paralisia cerebral, melhorar a função motora grossa. Função me dá participação, esse menino vai participar, né? E isso é fundamental para a gente, mas mais para a família, né? Aqui na questão cirúrgica, né, risiotomia, a gente entender o tempo também de fazer o melhor time para fazer uma risiotomia, e ela tem benefícios na função motora grossa. Aqui eu volto a bater na tecla, né, das orientações guardadas as devidas proporções do hospital e da nossa prática. Intervenções não faça massagem, né? A gente chama de alisar o menino. Quando você não sabe nada o que fazer, você não pode, não faça, tá? Processamento sensorial, a gente faz muito pouco na fisioterapia, não tem benefícios na função. E a reabilitação vestibular com mudanças passivas na direção da cabeça. Isso aqui, a gente está falando em relação ao domínio motor, tá bom? Não estou dizendo que a reabilitação vestibular não tem evidência na paralisia cerebral. Estou dizendo, eu não, né? Aqui o estudo está mostrando para a gente que em relação ao domínio motor, a gente tem baixas evidências, tá? Não faça o bobat passivo, que já é algo muito bem fundamentado, né? Então, posicionamentos do bobat passivo, eleva a mão do menino e volta. Tudo que não é autogerado, a gente já não tem mais evidência. Movimentos hands-off, com experiências passivas, não há ativação de circuitos motores. Aqui eu também não estou dizendo, lá no âmbito do CTI, eu tenho muito pouca vivência, não estou dizendo de tirar o menino do leito. Isso é outra coisa, tá? Tirar o menino do leito é outra coisa. Estou falando em relação a domínio motor, eu quero melhorar a função motora. Movimento hands-off, experiência passiva, não há ativação de circuitos neuronais, tá? Não há sinapses elétricas atuando ali naquele momento. E o que eu pus aqui? A gente tem que pensar, ó. A gente tem um perfil mais respiratório, a gente tem uma alta demanda de atendimentos, principalmente na época da sazonalidade. A gente tem pacientes graves, é difícil, às vezes, higienizar, né, equipamentos. Às vezes, a gente tem poucos equipamentos, apesar que eu acho que a instituição oferece muita coisa em relação a outros hospitais, mas a gente tem dificuldade para higienizar, não tem? Imagina na sazonalidade você está higienizando bola. Difícil demais, né? Difícil demais. Não é nem viável. Será, então, que dentro de tudo isso aqui, eu fazer uma intervenção que é classificada como não faça, é bom? Só para falar que eu estou fazendo alguma coisa? Só para falar que a fisioterapia foi? Eu acho que mais do que a gente mostrar trabalho para alguém, a gente entender o que a gente está fazendo, ter base científica para o que a gente está fazendo e ter critério para conversar com a equipe.
Olha, gente, eu não vou fazer isso, eu não vou mobilizar esse joelho desse menino que é espástico, mobilizar passivamente, porque isso, para função motora, não tem evidência, tá? A gente precisa ter essa vontade, né, de fazer a fisioterapia crescer, porque senão a gente fica só nesse plano de fazer passivo e isso não é bom, tá, benéfico. Mesma coisa para o tônus, intervenções fáceis, a gente tem o Botox para redução da espasticidade. Lembrando que esse Botox, ele tem um tempo ideal, né? O médico vai falar de forma mais específica e melhor, mas a gente pode conversar com ele. Aqui eu trouxe, só para a gente ver que a modulação do tônus não é uma coisa simples, não é só botar uma termoterapia que esse menino vai ficar relaxado, tá? Olha para vocês poderem ver. Botox mais gesso seriado. Tem evidência lá na modulação do tônus. 4 semanas de gesso seriado pós-botox. Então, 1 mês. Não é uma coisa assim que eu vou lá, faço rapidinho e modulei o tônus. Modular o tônus não é algo tão simples. E para contraturas graves, maior do que 20 graus, o gesso seriado não será suficiente e a cirurgia deve ser considerada. Lohane é um menino que está em cuidado paliativo. Aí, né? Aí vão ter bom senso, né, gente? O médico não vai querer operar esse menino, vai querer operar. Mas é um menino, paralisia cerebral, 9 meses, pouco menos. Não, ficou 9 meses. Acabou de bater o martelo no diagnóstico. Podemos conversar, né, com a equipe. Já é um menino que está aí com critério, com uma contratura. Difícil o menino da cidade já ter uma contratura, mas às vezes flexão de punho e dedos, tá? Vamos pensar, ó, contraturas maiores que 20 graus, indicação cirúrgica. Fisiotomia dorsal seletiva, tem evidência na redução da espasticidade, impacto na marcha. Distonia. A gente tem evidências menores, né, em relação ao Botox, né, no caso do Botox. Mas, por exemplo, ó, as que existem para distonia, elas falam da medicação, que todo mundo já sabe, gabapentineural, baclofeno. Aqui parece que é uma medicação muito utilizada aqui no hospital, né, que eu já vi. Mas eu também, lá nesse estudo, fala que nem todos os pacientes têm critérios, tá? Por conta dos efeitos colaterais. Vocês já tiveram algum paciente com isso aqui? Utilizando? Trexafinidil? Trexafinidil, oral. Acho que eu já ouvi. Para distonia, né? É uma medicação que tem boas evidências, mas que alguns pacientes não toleram os efeitos colaterais, tá? Aqui mesma coisa. A gente entender a relação da força muscular com o Botox, saber o melhor tempo para fazer. Provavelmente faça. É engraçado, né? A fisioterapia entrou aqui no provavelmente faça. Provavelmente, por quê? Porque às vezes as nossas intervenções não estão tão claras. E aí a gente não sabe falar se a gente se foi o Botox, se foi a fisioterapia, porque a gente não sabe que horas que esse menino precisa fazer fisioterapia. Esse menino precisa fazer fisioterapia antes e depois, não só depois, tá? Então, tem evidência da melhora do tônus. E aí, aqui, antes ou depois. Aqui, tá mais próximo da linha do não faça. Mas como foi classificado como amarelo, eu coloquei como provavelmente faça. Tá escrito como provavelmente faça. Isso aqui, gente, é aquela teoria que fala assim, ó. Não sei se vocês já viram profissionais falando assim, não pode sentar esse menino ainda porque ele ainda não fez PUP. Ele ainda não fez chin tucking. Ele ainda não fez esfinge. Então, só depois que ele fizer esfinge que a gente vai sentar. Teoria do neurodesenvolvimento. É como se pegasse um bebê e esperasse as fases até... Tá? Não existe. Vai sentar o menino sim. Pode pôr o menino sentado. Aqui, em relação ao treino de força, eu já falei. Provavelmente não faça. O que está escrito aqui? Alongamento. Então, a gente já tem uma evidência robusta que me diz que eu não consigo modular o tônus através do alongamento. Eu não vou reduzir espasticidade,
tá? Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar do alongamento mantido. Hoje a gente sabe que dependendo tem que manter por mais que 9 horas. Ninguém vai ficar com esse menino alongando um grupo muscular 9 horas, tá? Então a gente não consegue modular o tônus através do alongamento. Só que aqui a gente tem uma faca de 2 gumes, né? O que acontece fisiologicamente? Isso é importante a gente saber, porque a equipe vai nos questionar a respeito disso. Ó, alongar o músculo espástico faz com que eu estire fibras extrafusais e fibras intrafusais. Ao estirar as fibras intrafusais, eu aumento, eu hiperexcito esse fuso muscular. A hiperexcitabilidade do fuso ativa o arco reflexo. E o que isso faz? Esse músculo responde com contração. Exatamente. Tá? Então, isso aqui tem que estar muito claro na nossa cabeça. E aí, esse músculo que responde com contração, ele manda uma informação sensorial pelas fibras 1A para a medula, que respondem pelo motoneurônio alfa e faz as fibras extrafusais se contraírem, que é isso, movimento. Contração, movimento não, desculpa. Que é isso, não vai confundir com movimento voluntário. Contração muscular. Então, eu vou aumentar. Só que aí, por outro lado, quanto mais encurtado ficar esse músculo, mais curtas as fibras extrafusais ficarão. E aí, mais vai disparar esse arco reflexo. Vocês entenderam? Mais vai responder com contração. Então, a gente não pode deixar esse menino encurtado, mas o alongamento não é a melhor abordagem. Tá? Só ver se eu esqueci de falar alguma coisa. Não. E aí, cheguei na tal da contratura, que é o que todo mundo... O menino contraturou, faço o quê? Difícil, né? Isso aqui é uma questão difícil de abordar. O que a gente sabe hoje, né? Para ganho, para modulação do tônus, não é mais para realização de metas, para tônus. O Botox mais o posicionamento. Esse posicionamento tem que ser um posicionamento bem orientado, bem feito, tá? A gente tem sim evidências na amplitude de movimento, lá na ADM. Então, significa que a gente pode ganhar alguma coisa. Lembrando que contraturas maiores que são ou tem indicação, não vamos falar são cirúrgicas, porque nem toda criança vai ter indicação para cirurgia, né? Mas a gente tem boas evidências aqui na contratura no alinhamento. E aqui, ó, aqui é o pulo do gato, vigilância do quadril, tá? A gente precisa saber vigiar esse quadril desse paciente. Crianças do GMFCS 4 e 5 vão deslocar esse quadril muito rápido num período de 1 ano. Essa família precisa ser pelo menos orientada. Gente, aqui a gente lida com um público, às vezes, muito simples. Às vezes eles nem nunca ouviram falar de quadril. O que é quadril? Bacia, não é assim? Então, a gente precisa orientar. O menino que vai de alta, tá tudo bem, a família já tá feliz, orienta, tá? Tem mais evidências a vigilância do quadril do que o próprio manejo do quadril, intervenções ortopédicas e fisioterápicas. Ou seja, se a gente não fizer isso daqui, alongar muito menos e às vezes nem posicionar. Porque esse menino fica internado aqui 2 meses, mas ele vai para casa. Ele vai ficar 4 meses em casa se ele não reinternar, ou ele vai ficar, tá? E aí a gente tem que saber orientar aqui, tá? Cirurgia de escoliose, gesso seriado. E aí uma coisa legal que, ó, uma vez que foi iniciada a contratura, essa revisão mostrou que a imobilização por gesso seriado pode reduzir contraturas iniciais a moderadas, a curto prazo. E aí a gente consegue ver com uma maior eficácia após 4 semanas. Por que eu pus isso aqui? Isso aqui não é aplicável para a gente. A gente não, né? Os meninos não chegam com gesso seriado, porque se ele chegar com gesso seriado aqui, vai ter que trocar, às vezes, semanalmente. Não é o nosso caso. Mas para a gente ver de novo que modular tônus e trabalhar com contratura não é algo tão simples, tá? O que é importante para a gente como fisioterapeuta aqui? É os primeiros meses de vida.
Chegou um menino com diagnóstico de encefalopatia, movimentos autogerados e orientação da vigilância do quadril, tá? Eu acho que é o que a gente tem de melhor evidência hoje. Provavelmente não faça. Provavelmente faça manejo postural, que é garantir o melhor alinhamento. Eu sei que aqui a gente encontra, não só aqui, né, gente, na vida profissional, a gente vai encontrar diversas barreiras para várias coisas, mas as barreiras não podem ser justificativa para a gente não fazer nada e para não orientar. Então, se é um menino que fica lá mal posicionado o dia todo, a gente pode orientar, né? Nós não somos os donos da verdade, e é legal a gente conversar com a equipe, olha, esse menino, ele precisa de um melhor alinhamento, vamos evitar essa tal de flexão do quadril exacerbada, né? Enfim, então, só para a gente poder entender que tem boas evidências que a gente precisa fazer. E que a gente não pode colocar na conta do, mas eu posicionei, alguém tirou. Tá? O conversar com a equipe, o ter essa relação com embasamento científico é importante. É por isso que a gente está falando isso hoje. O BOBAT, para o alcance passivo, né? Então, para amplitude de movimento desses braços, prevenção do deslocamento do quadril também, porque tanto o músculo muito hipotônico quanto o músculo rígido vai luxar, isso já é bem, né, esclarecido. Órteses de quadril, né, na melhora do suporte e alinhamento, e a risiotomia dorsal seletiva também no suporte. Não? Eu sei que é difícil a higienização, né, das órteses, pode gerar feridas de pressão, mas, mais uma vez, essa família precisa ser orientada, porque esse menino não vai ficar aqui para sempre, tá? Aqui, ó, é uma coisa que a gente faz muito na neuro. A gente evita coxins em fossa poplítea, tá? Porque isso favorece contraturas de inflexão de joelho. Isso não é benéfico para a criança. A gente tem que tentar posicionar de outras formas. Você quer perguntar, Chuchu? Não. A Kali interceder pelo GD. Ele tá acabando já. Provavelmente não faço. Do coxinhos, né? É o que mais, né? Ainda mais que coloca aquele rolinho, paraquedinha, aí sempre fica fletido. E aí, se é um menino que fica aqui internado, vocês vão falar com muito mais propriedade do que eu, mas fica 3 meses. É 3 meses de posicionamento persistente, né, de insistência naquela postura. Esses meninos já vão tender para uma contratura de inflexão de joelho. Então, a gente está ajudando, tá? Isso a ser mais rápido. Provavelmente não faça, aqui de novo, agora falando especificamente da contratura do alinhamento, alongamento, ineficaz, e ainda o painel emitiu recomendações negativas e aumento dos desfechos relacionados à dor. Ou seja, você pegar um músculo contraturado e alongar, esse paciente vai aumentar a dor, possivelmente um paciente vai intercorrer mais, vai chorar mais, às vezes vai precisar de mais medicação, não é a melhor intervenção alternativa, tá? Provavelmente não faça órtese para membro contraturado. Isso aqui eu já tive demais, gente. No hospital não, mas assim, lá no ambulatório, o menino chega com um ASHO 4, uma classificação 4 da especificidade dos flexores. Aí o pedido lá, favor avaliar órtese de membro superior, splint de mão. Como que eu vou colocar uma órtese no menino com uma contratura aqui, ó, nesse posicionamento? Impossível, não tem jeito, tá? Então, o painel emitiu aqui, ó, órteses. Quando a gente fala de contratura, para o membro contraturado, a gente provavelmente não faça, tá? E lembra que provavelmente não faça, mas se tiver estudos, vai virar não faça. Não existem revisões sistemáticas ou outras revisões conhecidas que tenham examinado especificamente a eficácia de movimentos passivos para o tratamento. Aqui faltou os efeitos a longo prazo. Faltou aqui, tá? Então, os que têm, a curto prazo, a gente sabe que
não é eficaz. Evidências de alta qualidade indicam que o alongamento não tem efeito clinicamente relevante a curto prazo na mobilidade articular. A eficácia do alongamento administrado por muitos meses ou anos ainda é desconhecida. Até porque como é que vai medir isso, né? Não, é difícil. E aqui, ó, já que o painel emitiu recomendações negativas e aumento de dor, dor é um desfecho a ser minimizado. E para finalizar, pulmonar, que é a nossa parte, né? Chegou. Vocês acreditam que, infelizmente, a gente ainda não tem nessa revisão intervenções classificadas como FACA? Não temos. Quem sabe no próximo estudo de 2026. E aí a gente pensa, né? Será que são limitações? Quais limitações que a gente pode encontrar? O que vocês acham? A medida pode variar, né? Paciente para outro. Perfeito. Como é que você vai montar um grupo homogêneo aqui? Difícil. Então, assim, ainda nós não temos. Quem sabe no próximo estudo a gente tem. E aí a gente está aqui, ó. Olha que coisa boa. Estamos no caminho, ó. Então, exercícios pulmonares para função pulmonar, né? Fisioterapia para desobstrução das vias aéreas. Teve boas recomendações para redução do tempo de internação hospitalar. Então, quando a equipe te chamar a físio, eu sei que às vezes é cansativo, mas fique feliz, você é responsável por um menor tempo de internação hospitalar dessa criança. E isso é muito pertinente, gente. Isso eleva a nossa profissão a um nível muito importante, tá? É claro que isso a gente já sabe, mas a gente só pode falar que sim quando a gente tem um estudo que nos subsidia a falar que sim, tá? Aqui é só em relação à tecnologia assistida, não vou nem falar porque não é o nosso foco, tá? E aqui métodos também que a gente... Esse aqui, ó, tá bem próximo lá da linha do vale a pena. Então já é uma coisa assim que já não... A gente já não tá fazendo mais, por mais que seja, provavelmente fácil. Mas eu vi que esse método aqui é muito comum em países mais... falam espanhol, sabe? A gente não... Eu, pelo menos, na minha experiência, não sei se alguém já teve contato aqui. Né? Pelo que eu vi, não é tão frequente aqui no nosso país, tá? Então, aqui, ó, estamos no caminho. Estamos no provavelmente fácil. Qual que é o objetivo disso tudo? Não é falar de cada intervenção. Nossa, hoje a Lohane vai trazer uma intervenção milagrosa que as contraturas vão todas melhorar. Isso não existe, tá? E também falar de tudo. Impossível. Vocês viram a quantidade lá de intervenções e desfechos que foram obtidos. Nosso objetivo é a gente saber ler as intervenções, a gente saber procurar as melhores intervenções pensando em, né, no nível motor, a nível pulmonar, no domínio de contratura, na modulação do tônus, a gente saber o que eu vou procurar de melhor para esse paciente. E a gente se questionar, o que eu estou fazendo é bom, é benéfico, né? Mais de uma intervenção pode ser a estratégia mais benéfica para se atingir um objetivo, quando os múltiplos fatores limitantes estão presentes. E aqui eu bato na tecla de novo. Ser difícil, estar difícil, ter fatores limitantes não é desculpa para a gente não procurar as melhores intervenções, não saber conversar com a equipe e não propor para esse paciente que seja uma orientação, uma cartilha, um bom posicionamento, conversar com o médico, tá? Ver esse menino lá na paralisia cerebral, quando ele acabou de receber o diagnóstico, entender que ele vai ficar aqui 2 meses. A gente tem função sobre isso, tá? Escassez de estudos que englobam o ambiente hospitalar, a gente sabe que tem essa dualidade, né? De estudos e que falem de disfunções motoras de pacientes neurológicos ou que cursem com disfunções semelhantes. Justamente por isso é muito difícil fazer estudo em ambiente hospitalar, né? Muito difícil não, é difícil. Ou por muito difícil não, porque é possível. E a gente tentar potencializar o tratamento com a melhor intervenção, a melhor escolha da intervenção
dentro das possibilidades que a gente tem, tá? Essas aqui são as referências e obrigada. E aí, só para falar dessa paciente aqui, essa aqui sou eu na época do Covid. Essa paciente foi uma diplegia que chegou pra gente. Ai, gente, que dó. Ela chegou com 2 anos e 2 meses. E ela precisava atingir o sentar até 2 anos e meio. E ela não foi diagnosticada com paralisia cerebral a tempo. Foi um kernicterius, sim, muito fácil de diagnosticar, né? Lá, lesão de núcleos da base. E aí foi uma família que chegou completamente desorientada no sentido de orientação, sem orientação nenhuma. E quando a gente chegou, a gente conseguiu fazer. E aí é um prognóstico pobre se essa criança não senta até 2 anos e meio. E em 2 meses a gente conseguiu fazer essa menina sentar e ficar de pé. Ai, gente, eu guardei ela para o resto da vida. Tem várias fotos dela. É só para a gente ver que é possível, né? A gente não olhar para o menino e ser capacitista. A gente vê que olhar para a criança como criança. Tá bom? É isso. Beijo, beijo para você. Alguém tem alguma dúvida? Não sei se tiver como mandar os lá. Eu vou compartilhar com vocês. Eu vou compartilhar, tá? Então, ó, até mais para vocês aí. Oi, Chuchu. Vamos lá.